Apocalipse 15, hoje daqui a pouco o pastor vai ministrar a ceia, e eu quero compartilhar, antes disso, a palavra de Apocalipse 15, um texto magnífico, para que nós venhamos dar continuidade no nosso aprendizado das coisas que ainda estão por vir. O Apocalipse é a revelação do Senhor à igreja, ao seu povo, e eu quero compartilhar esse texto com você. Abra sua Bíblia comigo, e nós vamos juntos participar. 15 de Apocalipse. A semana passada nós falamos sobre o capítulo 14, onde vimos ali, encerrando o quarteto do mal que se levanta contra a igreja. Aquele quarteto, o falso profeta. Vimos ali a besta que se levanta da terra, do mar, a Babilônia que se levanta contra a igreja do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade nesse texto, falando sobre as taças da ira de Deus. Amados, esse capítulo é muito importante para nós. Eu quero que você preste atenção, porque tem muita gente levando Deus na brincadeira, e Deus não é Deus de brincadeira. Deus é amor, mas Deus é juízo. Vocês ouvem muito eu falar isso, porque a Bíblia diz isso. Capítulo 15 diz assim: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus. Vi como que o mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam de pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoaram o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, ou as 7 taças, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos, à altura do seu peito, com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos seus 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Se você puder, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, ela fale profundamente aos nossos corações, da forma que o Senhor pretende, da forma que o Senhor precisa que nós venhamos a ouvir, para que o nosso posicionamento em Ti seja mudado e moldado para a Tua glória, para vivermos uma vida santa, uma vida na Tua presença, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e ministra a Tua palavra com ousadia e poder. Pai, a Tua igreja ouve a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Se você ouve a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Amados, esse texto ele é muito poderoso. E como introdução, eu quero te fazer uma pergunta. Quem nunca ficou indignado quando você vê uma pessoa má, uma pessoa fazendo coisas erradas, uma pessoa ruim se dando bem? Isso é possível? É. Acontece? Sim. Pessoas malignas, pessoas usadas pelo diabo, vivendo uma vida boa. Às vezes financeiramente, às vezes na sociedade sendo ainda mal. Quando você vê isso, o que causa em você? Não dá uma indignação? A Rosana fez até assim. E é isso mesmo.
desce até um nó na garganta. E a gente se pergunta assim, às vezes nem fala, mas muitos de nós, se não for o seu caso, glória a Deus por isso, mas eu já me peguei várias vezes na minha vida, me perguntando assim, meu Deus, até quando isso? Senhor, que injusto isso, que coisa horrível isso. Eu não costumo fazer isso, mas eu sei que algumas pessoas costumam até falar assim, Senhor, o Senhor não está vendo isso não? O Senhor não vai tomar providência com isso não? Olha o que ele fez, olha o que ela está fazendo. Aí nós vamos para a política e ficamos assim, horrorizados. Será que Deus não está vendo isso? A gente vai para a sociedade, tantas pessoas ruins sendo aplaudidas de pé. E a gente fala assim, meu Deus, o que é isso? Senhor, toma providência. A gente fica indignado. Eu não vou perguntar para você, não vou pedir para você levantar a sua mão não, se manifesta não. Mas de vez em quando eu me pego em umas situações assim, vendo o ímpio prosperar, vendo o ímpio, as pessoas ruins, as pessoas más se dando bem. E a gente fica indignado, e a gente fica se perguntando, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Deus? E eu tenho uma boa notícia para te dar. Um dia, toda impiedade será lançada diante do Senhor. Porque Deus está vendo todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o caminho do ímpio. E um dia, cada um deles terá que prestar conta diante do Cordeiro de Deus, diante do Senhor. Eu quero te dizer, a tua indignação, hoje, está sendo vista por Deus. Deus não é cego, Deus não é surdo, Deus não está fingindo. Deus está dando oportunidade para o arrependimento, para cada um de nós. Ímpios ou não, gente boa ou gente ruim, ainda temos a possibilidade de nos arrepender. E todos esses ímpios que de repente passaram pela sua cabeça como um filme, aquelas pessoas da família, aquela pessoa da sociedade, aquelas pessoas da política, aquelas pessoas, seus vizinhos injustos, um dia prestarão conta diante do Senhor. Nada fica impune diante de Deus. Então, aquieta teu coração. Se você está querendo fazer justiça com a tua mão, Deus está falando, para com isso. Você não consegue fazer justiça com a tua mão, porque eu sou o justo juiz. Amados, um dia a tua indignação vai parar, porque Deus, Ele exigirá de cada um, bons e ruins, perversos ou não, que apresente as suas obras. No lugar de nós ficarmos indignados com o ímpio, nós precisamos mais cuidar da nossa santidade e salvação, porque é dela que nós prestaremos conta diante de Deus. Pequenos e grandes, homens e mulheres, ricos e pobres, branco, preto, amarelo, todos nós prestaremos conta diante do grande juiz. E o capítulo 15, ele vem trazer um alerta muito grande. Como eu venho falando para vocês há alguns dias, o pastor ministrou há alguns dias, Apocalipse é um livro de revelação onde um homem chamado João, ele teve a visão do que irá acontecer, do que vem acontecendo e do que irá acontecer. E nesse capítulo, ele está vendo algo, eu vou ousar dizer, até mesmo assustador. Porque aqui, ele vê Deus falando assim, agora chega a impiedade. Agora chega o ímpio de prevalecer. Agora acabou a oportunidade. Não tem mais arrependimento. Não tem mais chance. Quem se santificou, quem lavou as suas vestes, quem me aceitou como Senhor e viveu uma vida santa, estará no céu. Mas também, em contrapartida, eu já falei isso na semana passada e agora eu repito com uma ênfase: quem não esteve agora estará diante de um juiz e não tem mais oportunidade. Agora é o momento da prestação de contas. E João,
na visão que ele teve, ele está vendo a igreja salva no céu, e ele está vendo os ímpios, todos os ímpios, diante do Senhor, prestando conta. Amados, não é se arrependendo, é prestando conta. Acabou a oportunidade. Eu já falei na semana passada e vou repetir, se você esteve ou não. Muita gente acredita que Deus, por ser bonzinho, e Ele é, por ser amor, e Ele é, vai chegar no fim e Ele vai falar assim: ah, tadinho desse povo, entra todo mundo para o reino eterno. E isso não vai acontecer. E não é eu que afirmo, é a palavra do Senhor. Eu queria que chegasse no final e falasse: ah, entra todo mundo, vai. Mas isso não vai acontecer, porque a palavra do Senhor é imutável, ela não muda. E Ele diz que não haverá um lugar, uma terra santa, para aqueles que praticaram a impiedade, para aqueles que fizeram as obras da carne, aqueles que cumpriram a vontade apenas da sua carne. Aqui, como introdução, nós colocamos assim: a paciência de Deus é grande. Glória a Deus, é por isso que nós estamos aqui, viu, gente? Porque também nós não somos florzinha de Jesus, não. A gente só está aqui hoje porque a paciência de Deus conosco é gigante. Eu até mudaria essa palavra, é grande, ela é gigante. Porque nós também erramos. A gente fica lá falando do ímpio, mas nós, filhos de Deus, pisamos muito. Você pode falar: pastora, você não me conhece. Não, estou falando de você não, desculpa, estou falando de mim. A gente pisa muito. Ainda bem que há arrependimento, a gente se arrepende, confessa nosso pecado, vai diante do trono e fala: Senhor, me lava. E ainda há tempo. Glória. Então, se você errou, hoje é Santa Ceia. Se você falou mal de alguém, se você fez alguma coisa aí que não devia, em todos os graus você pode pensar: ainda há tempo. Ainda há tempo. Mas tem limite a paciência de Deus. Ignorar seus alertas leva ao juízo. Ai. Apocalipse 15, aqui que nós lemos, revela que o cálice da ira de Deus será derramado e não haverá mais tempo para arrependimento. Este é um alerta para hoje. Busquemos a graça de Deus enquanto há tempo e não endureçamos nossos corações. Então, meu filho, minha irmã querida, abra seu coração, porque ainda há tempo. Há oportunidade. Há oportunidade. Pode passar, passou? Obrigado. Aqui no versículo 1, as 7 taças e as 7 trombetas da ira de Deus estão conectadas. As ministrações anteriores já foram faladas sobre as trombetas de Deus. Ou seja, o que é trombeta? Quando uma trombeta toca, é tipo um alerta. Ou seja, alerta! Deus está dando alerta. Tocou uma trombeta, tocou outra trombeta, 7 trombetas foram tocadas. Ou seja, Deus falando para nós: arrependa-se, cuidado, porque um dia eu virei e levarei comigo a minha igreja, nada mais, nada menos que a minha igreja, lavada no sangue do meu filho que morreu na cruz. As trombetas são advertências, mas as taças que nós estamos falando aqui não é mais advertência. O que são as taças? Perdi. Consumam o juízo final sem misericórdia. As taças estão dizendo para nós: agora, prestação de contas. O capítulo 15 está dizendo para nós: há uma igreja no céu, mas uma igreja prestando, um povo, aliás, prestando conta do que fizeram. Então, a nossa indignação que eu falei lá no começo: o Senhor não está vendo? Sim, Deus está vendo. E é tão fantástico, eu comecei a estudar esse texto, e uma pessoa que eu estava atendendo essa semana lá na clínica, eu atendo ela online, e ela também é cristã, e ela estava falando justamente sobre isso. Não fui eu que toquei no assunto, ela falou assim: nossa, é tanta impiedade. E a gente entrou nesse assunto, porque a impressão que as pessoas têm, inclusive nós cristãos, é que Deus não está vendo.
a coisa ruim acontecer, as pessoas fazendo coisa errada, as pessoas maldizendo, as pessoas nos traindo, as pessoas fazendo tanta coisa contra as outras. E eu disse para ela e digo para vocês, Deus está vendo sim. Deus está vendo sim. Deus está vendo tudo. Até o seu pensamento. E o meu também. Deus está vendo sim. E as taças vão consumar. Acabou a oportunidade. Os ímpios de Deus, os juízos de Deus, se intensificam ao longo da história e culminam no fim dos tempos, atingindo os ímpios e a humanidade rebelde. O juízo definido é dirigido contra aqueles que rejeitaram a Deus e seguiram a besta, com as taças preparando o cenário para o juízo final. Esse capítulo está dizendo para nós que Deus está preparando o derramamento dessas taças, o derramamento do seu juízo. Para os fiéis, o juízo é consolo. Então você não precisa ficar preocupado. Não precisa ir embora para sua casa e falar assim, eu vou nem dormir. Meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Não vou dormir. A pastora falou que Deus um dia vai pedir conta. Ei, eu estou falando com quem? Com a igreja, amém? Gente, amém? Aleluia. Por favor. Somos a igreja que vive se arrependendo, que vive buscando a Deus, deixando seus maus caminhos, errando, se arrependendo e deixando seus maus caminhos. As taças não serão derramadas para nós, serão derramadas para os ímpios, porque a igreja não estará mais aqui, não será para nós. Então analisa quem é você, por favor, porque isso não me cabe, não posso e nem quero. Nem sobre os meus filhos eu não posso fazer isso, que eu gerei. Nem sobre o meu marido que está comigo todos os dias. Essa análise é única, exclusiva. Hoje é noite de Santa Ceia e a ceia diz para nós assim no momento da ceia: ei, examina você a si mesmo. Não adianta olhar para o seu marido, não adianta, é você. Não adianta olhar para a sua esposa. A gente até cutuca, né? Quando a palavra fala forte, só alerta, aleluia. Acorda tu que dormes. Mas não adianta não. Cada um prestará conta diante de Deus. Só que é fantástico, irmãos, porque nós somos a igreja. A igreja tem a missão urgente de anunciar o evangelho e chamar ao arrependimento. Você é igreja, lá na sua casa, na sua família, na rua, com os amigos, onde você estiver. Você é igreja, anuncia o arrependimento para que eles também estejam no mesmo lugar que nós, lá no céu, glorificando, exaltando, participando do banquete celestial para todos sempre, glorificando ao Senhor. E nós vamos ver um pouquinho que nós vamos fazer lá. Ei, maravilha! Mas a ira de Deus é manifestar, e é a manifestação de sua justiça, nos convidando a viver em santidade e proclamar a salvação. Deus não está dizendo para nós, eu virei com juízo para nós todos ficarmos amedrontados. Não, mas é para nós evangelizarmos, para nós dizermos, para nós declararmos a todos o arrependimento. Não é para nós ficarmos acuados com medo, ai Senhor, e agora o que será de mim? Coitada, vai. Não, Deus está dizendo para nós, ei igreja, eu venho. Então prepara-se e diz para outros se prepararem também. Prepara-te, ó igreja. Prepara-te, ó igreja. Irmãos, nós estamos aqui domingo após domingo e a palavra parece que é a mesma. Arrependa-se, porque haverá um Deus justo que glorificará, que levará uma igreja, mas também um Deus justo que vai olhar para cada um que praticou injustiça e cobrar tudo aquilo que foi feito por eles. Isso é o nosso Deus. Pode passar. Aqui, no versículo 2 em diante, João, ele vê um mar de vidro misturado com fogo e também aqueles que venceram a besta e a imagem e o seu número. Na semana passada, eu lembro muito bem que eu falei de 144 mil.
que são aqueles homens e mulheres que João viu lá no céu. E esses 144 mil é a igreja de todos os tempos. Aqueles que morreram com Cristo e aqueles que serão arrebatados em vida estarão lá, glorificando, exaltando ao Senhor. E eles estão de pé. Esse mar de vidro é o céu, é o lugar onde nós estaremos com o Senhor na glória. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo, olha isso, harpas que lhes foram dadas, nada mais, nada menos, amados, pelo próprio Deus. E eles entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. A igreja está de pé, a igreja está no céu, e eles estão fazendo o quê? As harpas significam instrumentos de louvor e adoração ao Senhor. Eles estão louvando, eles estão adorando, eles estão exaltando, eles estão glorificando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Gente, sabe o que a gente faz aqui? Se você não gosta de música, aprenda a gostar, porque no céu vai ser música. Se vai ser nesse estilo aqui, eu não sei, acho que não, vai ser muito melhor. Vocês não gostam disso aqui? Porque eu amo. Mas você imagina no céu. Então, minha gente, lá não vai ter Carla pregando, não vai ter pastor Luiz e não vai ter ninguém pregando, porque lá vai ter nós glorificando, exaltando, glorificando, adorando o tempo todo. Lá não vai ter dor, lá não vai ter morte, lá não vai ter tragédia, lá não... Gente, lá não vai ter boleto para você pagar. Nem QR Code para você ficar preocupado que você tem que pagar amanhã. Não vai ter, gente. Engraçado, nem quando eu falei que vocês estavam adorando lá, vocês ficaram quietinhos. Mas eu falei que não tinha boleto, vocês... glória, né? Estou nessa também, irmãos. Glória a Deus que não vai ter boleto. Porque ninguém merece dormir e acordar pensando no dito dos boletos para pagar. Mas lá não vai ter. Lá vai ter um povo santo que passou pelos boletos, que passou pela tribulação, que passou pelas guerras, que passou pela injustiça, que foram muitas vezes martirizados pelo nome de Jesus. Quantas vezes você é ridicularizado pelo nome de Jesus? Quantos irmãos estão morrendo hoje, você nem sabe, pelo nome de Jesus? Quantos irmãos durante toda a história morreram por conta do nome de Jesus? E sabe onde eles estarão? Serão 144 mil que glorificarão o Senhor e entoarão todo o tempo com instrumentos de louvor e adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eles dirão: grandes e admiráveis. Eles não. Eles. Nós diremos. Amém? Vocês estão comigo? Vou mudar essa frase, só me incluo nessa. Tô doida? Nós diremos a ele: grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Está preparado, irmãos, para falar isso para ele? Face a face, assim, conectado. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Você imagina falando isso para ele? Que ele é santo, que ele é grande, ele é admirável, que ele é justo, que ele é o Rei das nações, que ninguém mais vai ter lágrimas para chorar, mas nós teremos um cântico ao Cordeiro de Deus, 24 horas, diante do Todo-Poderoso. Imagina essa cena, igreja, pelo amor de Deus, imagina você lá nesse céu. O teu pecado, ele tem que ser vencido hoje, porque um dia essa vida vai acabar. Se nós não morrermos, o Senhor virá e nos levará. Mas se morrermos antes, estaremos antes nesse lugar com o Senhor Todo-Poderoso. De uma coisa é certa, mortos ou vivos, estaremos lá. Está nessa fé? Pelo amor de Deus, esteja. Amém? Pode passar. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Amém? Temos a oportunidade de escolher entre a fidelidade e a condenação. Qual é a tua escolha?
A verdadeira vitória está em permanecer firme em Cristo para a sua glória. Essa palavra, permanecer, ela tem uma conotação bíblica tremenda. Muitas vezes vem a luta e a gente cai, porque a luta é muito grande. Eu quero dizer para vocês, permaneça. Vem a guerra e a gente cai, mas eu quero dizer para vocês, permaneça. Vem as dificuldades e a gente cai, mas eu quero dizer para você, permaneça, porque você um dia estará lá. Então passe pela guerra. Como o pastor Wagner falou e nós falamos na reunião hoje de manhã, passa glorificando. Passa glorificando, porque um dia isso aqui vai acabar. Vão parar de roubar o bolo da gente, Bruna. Para quem sabe, sabe. Quem não sabe, depois pergunta. Um dia toda a guerra vai ter fim. E nós estaremos lá glorificando a Deus. As taças da ira de Deus são derramadas sobre a criação, sem possibilidade de arrependimento, revelando a seriedade do juízo de Deus. Se em contrapartida a igreja está de pé, João vê a igreja de pé, ele também vê uma igreja, um povo, uma igreja não, o povo ímpio, prestando conta diante do Cordeiro. E essa prestação de contas, ela é frenética. Os anjos, aqui no versículo 5 e 8, deixa eu ler para a gente se conectar. 10 minutos eu encerro e nós vamos partir para a ceia. 8h30, vocês podem marcar aí no relógio de vocês. Pode ficar em paz que vocês vão ter tempo de tomar ceia. Nós vamos tirar um tempo hoje, o pastor vai ministrar a ceia aqui. Depois, pastor, tira um tempo de arrependimento, porque a igreja está doida hoje para confessar pecado, até daquilo que vai pecar ainda. Faz aquela oração assim, Senhor, eu nem fiz nada errado, mas se eu fizer, me perdoa, porque eu quero ir para o céu. Eu estou brincando, irmãos, mas é quase isso que a gente tem que fazer. Ou, vou mudar a expressão para ficar mais fácil. Senhor, sonda meus pensamentos, sonda minhas atitudes, sonda para que eu nem venha cometer tal ato. Porque eu quero morar lá na glória. Não sei se você está nessa fé, mas eu estou, irmãos. Quero ficar aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. E não vem falar para mim que nós já estamos no inferno. Porque nós não estamos no inferno não, tá? Tá bom demais aqui. Você come picanha? De vez em quando, uma vez na vida, né? Mas você come. Lá no inferno não vai ter picanha para você comer, não. Você come ovo frito? Querendo comer qualquer outra coisa? Lá não vai ter, não. No inferno não vai ter nada disso, não. A Bíblia nos relata, e não vai ser hoje que eu vou falar sobre isso, mas vai ter um momento que nós vamos falar, que lá o sofrimento é eterno. E relata os sofrimentos. Na próxima oportunidade a gente fala. Aqui no versículo 5. Depois dessas coisas, que João viu o povo glorificando e exaltando a Deus com cântico, ele também olhou e viu no santuário do tabernáculo do testemunho os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saírem do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do seu peito, com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. João, ele vê a igreja, os 144 mil, cantando, glorificando, como nós já falamos, e ele vê o tabernáculo de Moisés. Alguém já leu a história de Moisés? Sabe que tinha um tabernáculo, a presença de Deus descia ali. E ele também viu o santuário, como o santuário de Salomão, o templo que Salomão construiu. Existe o santuário e o tabernáculo no céu? Não, é uma figura. Isso está representando, como representou para Moisés e como representou na época de Salomão, ali a presença de Deus. João estava vendo a presença de Deus e deste lugar saindo 7 anjos com as 7 taças nas mãos, trazendo para a terra o derramamento da ira de Deus. Deus tem taças, e eu quero que você imagine isso. E a ira de Deus vai se acumulando ali, e um dia essa taça será cheia, e ela será derramada sobre a terra com juízo.
E esses anjos que ele vê, saem deste lugar com as taças nas mãos, vindo para a prestação de conta. Agora não tem mais arrependimento, agora é juízo, como eu já falei. Estou afirmando isso. Daquele tabernáculo saía fumaça, ou seja, a presença de Deus exalava aquele lugar. E ninguém podia entrar, ou seja, não tem mais tempo de se arrepender. Ninguém mais entra. Amados, eu não sei quando Jesus vem e eu também não sei quando eu vou morrer. Ou eu morro ou eu vou com Cristo viva. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Ainda bem, senão a gente entraria e ficaria louco, né? Mas de uma coisa é certa, ainda há tempo para Carla, ainda há tempo para você. Que essa palavra entre no seu coração como algo que faz você refletir hoje sobre o que está acontecendo naquele lugar. De um lado, a igreja cantando e glorificando. Do outro lado, os anjos derramando a ira sobre os ímpios. Concluindo, o pessoal do louvor pode subir. Concluindo, ainda há tempo, mas chegará um dia que não teremos mais tempo. Aí você pode gritar, você pode se jogar, você pode se cortar, você pode se arrepender, não entrará mais no santuário, porque não haverá mais esse tempo. E nessa noite eu quero dar para você a oportunidade para responder para Deus. Quem é você? Você é o santo que glorifica a Deus? Ou você é o ímpio que terá que prestar contas diante de Deus? Eu não sei qual é a tua resposta hoje, mas o Senhor diz, reflita e hoje eu te dou a oportunidade para mudar de lado. Se você ainda se encontra como ímpio, aqueles que praticam a injustiça, aqueles que pecam e não se arrependem, o Senhor te dá a oportunidade para mudar. As 7 trombetas estão tocando, eu acredito. Ei! Arrependam-se! Ei! Peça perdão! Ei! Deixe o orgulho! As trombetas estão tocando. Ouça a trombeta tocar. Mas chegará um dia que as trombetas não tocarão mais. E as taças virão. E hoje Deus nos convida a analisarmos se há algo dentro de nós que precisa se arrepender. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento e orar junto comigo, enquanto os instrumentos só tocam.